Saudações a todos que me acompanham nesta incrível jornada. Antes de mergulharmos, quero convidá-los a fazer parte desta comunidade. Se gostam de histórias de empoderamento, considerem subscrever. É totalmente grátis e ajuda-nos a crescer juntos. E se este vídeo vos agradar, por favor, deixem um gosto e partilhem as vossas opiniões nos comentários. Estão prontos para uma verdade que mudará tudo? Então, vamos a isso. À noite, antes do meu casamento, o destino serviu-me uma verdade que eu nunca pedi. E hoje eu iria retribuir o favor. Nunca planeei tornar-me a noiva que pôs o noivo de joelhos. Não em casamento, mas em absoluta devastação. Mas a vida tem uma forma curiosa de reescrever a nossa história quando menos esperamos. Muitas pessoas sonham com o dia do casamento. Mas já se perguntaram o que aconteceria se esse dia revelasse a maior traição das vossas vidas? E se o amor da vossa vida fosse, na verdade, um lobo em pele de cordeiro? Afonso Sequeira e eu estávamos juntos há 3 anos. Ele era tudo o que eu achava que queria. Bem-sucedido, charmoso e de uma família muito respeitada de Lisboa. A sua mãe, Teresa, tinha se tornado a minha própria mãe, preenchendo o vazio deixado pelos meus pais. A sua irmã, Isabel, era a melhor amiga que eu nunca tive. Tudo era perfeito. Ou era o que eu pensava. A despedida de solteiro de Afonso era no Pestana Palace Hotel, ali mesmo na rua do nosso luxuoso apartamento, na Avenida da Liberdade. Eu não planeava ir lá naquela noite, mas tinha me esquecido de lhe entregar as abotoaduras do avô. Um pedido especial de Teresa para a cerimônia. Os funcionários do hotel conheciam-me bem, pois Afonso e eu tínhamos organizado inúmeros eventos de caridade ali. Encaminharam-me para o salão privado sem perguntar. Foi então que ouvi a risada inconfundível de Afonso, seguida por palavras que estilhaçariam o meu mundo. Qual é, meu? Não estás a falar a sério sobre assentar com a Sofia? A voz do seu melhor amigo, Vasco, infiltrou-se pela porta entreaberta. Por que não? Ela é perfeita para o papel, respondeu Afonso, as suas palavras ligeiramente arrastadas. O fundo fiduciário dela vai ajudar a expandir as empresas Sequeira e os seus contactos são inestimáveis. Além disso, ela está completamente dedicada a mim. As gargalhadas irromperam, mas foram as suas palavras seguintes que me gelaram o sangue. Ela é só temporária, de qualquer forma, até aparecer alguém melhor. Alguém mais adequado para o longo prazo. Fiquei ali, agarrada à caixinha de veludo com as abotoaduras, enquanto o meu mundo desmoronava. 3 anos de memórias passaram diante dos meus olhos, mas agora estavam manchadas por uma nova perspectiva. As chamadas de negócios a altas horas, os cancelamentos inesperados, as formas súbitas como ele manipulava as minhas decisões. Tudo fez sentido. Mas eu não chorei. Em vez disso, uma estranha calma apoderou-se de mim. Voltei para casa e abri o meu laptop. Como sócia de negócios de Afonso, eu tinha acesso a tudo: e-mails, registros financeiros, informações de clientes. Horas depois, eu tinha provas suficientes para destruir não apenas o seu coração, mas todo o seu mundo cuidadosamente construído. Já sentiram que um momento de clareza vos dá a força para enfrentar qualquer verdade, por mais dolorosa que seja? O que fariam se descobrissem uma traição assim? A manhã do casamento chegou com uma serenidade inquietante. As minhas mãos não tremeram ao aplicar a maquilhagem, um contraste notável com a emoção trêmula que eu imaginara sentir neste dia. As provas que eu havia recolhido estavam escondidas num envelope de cor creme, guardado em segurança na minha suíte nupcial, no Palácio da Pena, em Sintra.
o local da cerimônia, Teresa invadiu o quarto, os seus olhos a brilhar com orgulho maternal. Sofia, querida, as flores acabaram de chegar e estão absolutamente perfeitas. Ela segurava o meu buquê de peônias brancas e rosas cor-de-rosa, sem saber que em breve se tornaria numa arma em vez de um símbolo de amor, enquanto as minhas damas de honor esvoaçavam à minha volta como borboletas elegantes nos seus vestidos cor de champanhe. Vi o reflexo de Isabel no espelho. A irmã de Afonso estava atrás de mim a ajustar o meu véu com tanta ternura que a minha determinação quase vacilou. Quase não consigo acreditar que o meu irmão teve tanta sorte, sussurrou Isabel, apertando os meus ombros. Vais deixá-lo sem fôlego? Pensei, mantendo o meu sorriso ensaiado. A hora seguinte passou num turbilhão de laca, retoques de batom e brindes com champanhe, que eu não consegui beber. Cada notificação no meu telemóvel acelerava o meu coração, não pelo nervosismo pré-nupcial, mas pela antecipação do que estava por vir. O meu detetive particular tinha prometido a confirmação final para o meio-dia. Às 11h45, a mensagem de texto chegou. Provas adicionais garantidas. O jornalista está em posição. Desculpei-me para a casa de banho, o telemóvel apertado nas minhas mãos trêmulas. As capturas de ecrã confirmavam tudo. As contas offshore de Afonso, os fundos desviados da empresa e, o mais condenatório, e-mails para a sua amante a discutir os seus planos após a lua de mel. A mesma amante, Inês Ribeiro, que ironicamente fazia parte do conselho de administração da empresa dele. Uma pancada na porta assustou-me. Sofia, a organizadora diz que nos restam 30 minutos, chamou Isabel. Quase a terminar, respondi, a minha voz firme apesar da tempestade que rugia dentro de mim. Dei uma última olhadela ao espelho da casa de banho. A mulher que me devolvia o olhar não era a mesma pessoa que passara a manhã anterior a escrever os seus votos com lágrimas de alegria. Esta mulher usava o seu vestido de noiva como uma armadura. O batom vermelho como tinta de guerra. Quando saí, Teresa puxou-me para o lado. Quero que uses isto, disse apertando um delicado colar de pérolas à volta do meu pescoço. Pertence à família Sequeira há gerações. A avó de Afonso usou-o no dia do casamento. As pérolas pareciam gelo contra a minha pele. Outra relíquia de família que se tornaria parte dos danos colaterais deste dia. Obrigada, Teresa, sussurrei, abraçando-a com força. Quero que te lembres que, aconteça o que acontecer hoje, tu foste mais mãe para mim do que eu alguma vez esperaria. Ela olhou-me inquisitivamente, mas antes que pudesse responder, a organizadora de casamentos apareceu, com o auricular no sítio e a pasta de recortes pronta. Tudo a postos, os convidados estão sentados e o noivo no altar lila. As minhas damas de honor alinharam-se, a sua emoção palpável. Isabel beijou-me na bochecha antes de ocupar o seu lugar na frente da fila. Esperei que todas tivessem saído antes de tirar o envelope do esconderijo e deslizá-lo para um bolso discreto costurado no meu vestido. As portas da igreja, a igreja de Santa Maria, em Sintra, fecharam-se atrás delas, deixando-me sozinha no hall. Através da madeira pesada, ouvi o quarteto de cordas tocar o canon de Pachelbel, a mesma música que Afonso e eu tínhamos escolhido juntos num domingo chuvoso há meses. O meu telemóvel vibrou pela última vez. Jornalista e fotógrafo em posição, parceiros de negócios presentes, contacto em espera. Apaguei a mensagem e guardei o telemóvel. A coordenadora do casamento apareceu ao meu lado, radiante de alegria profissional. Pronta, menina Silveira? Pensei no momento em que conheci Afonso naquela gala de caridade, como o seu sorriso tinha iluminado a sala,
Pensei no nosso primeiro beijo à chuva, na forma como ele me pedira em casamento sob as estrelas no Algarve, todos os sonhos que tínhamos partilhado. Depois, pensei na sua risada cruel da noite anterior. Os anos de mentiras, a desilusão cuidadosamente orquestrada. As portas da igreja abriram-se de repente, a marcha nupcial começou a tocar e 200 convidados levantaram-se. No final do corredor, Afonso estava alto e bonito no seu smoking, a brilhar com um charme ensaiado. Não fazia ideia de que, em menos de 5 minutos, aquele sorriso se partiria juntamente com a sua reputação, o seu negócio e o seu mundo cuidadosamente construído. Dei o meu primeiro passo em frente, agarrada ao meu buquê. O peso do envelope contra a minha coxa lembrou-me o meu propósito. Isto não era uma marcha nupcial, era uma contagem decrescente para a destruição. Aí sim, disse a coordenadora, a minha voz de aço envolta em seda. Estou pronta. Cada passo pelo corredor trazia flashes de memórias, momentos que outrora apreciei, mas que agora reconhecia como enganos cuidadosamente elaborados. Os sussurros suaves de "linda noiva" dos convidados pareciam ironias amargas contra a minha pele. O sorriso de Afonso alargou-se à medida que eu me aproximava, a sua confiança inabalável, a máscara perfeita de um homem que pensava ter enganado toda a gente. A 3 passos do altar, encontrei o olhar de Vasco na primeira fila. O seu sorriso trocista vacilou ligeiramente quando sustive o seu olhar, talvez sentindo algo estranho na minha expressão. Ao seu lado estava Inês Ribeiro, a associada de negócios de Afonso, num elegante vestido azul marinho que eu sabia ter custado mais do que o salário mensal da maioria das pessoas. Um vestido provavelmente comprado com fundos desviados da empresa. A 2 passos consegui ver Teresa a secar os olhos com um lenço com um monograma. Isabel estava entre as minhas damas de honor, praticamente a saltar de emoção. A visão delas apertou-me o coração, sabendo que estavam prestes a tornar-se dano colateral na queda de Afonso. Um último passo. Estás deslumbrante, sussurrou Afonso, estendendo a mão para a minha. Eu recuei, apenas o suficiente. O padre abriu a boca para começar, mas em vez disso, virei-me para encarar a nossa audiência. O envelope parecia pesado contra a minha coxa enquanto o procurava. O som do selo a rasgar-se ecoou no silêncio repentino. Antes de começarmos, a minha voz ecoou claramente por toda a igreja. Gostaria de partilhar algumas leituras, não da Bíblia, mas dos e-mails privados de Afonso para Inês Ribeiro, datados durante todo o nosso noivado. A cor desapareceu do rosto de Afonso enquanto eu tirava o primeiro documento. Inês agitou-se desconfortavelmente no seu assento, enquanto murmúrios confusos se espalhavam pela congregação. Minha querida Inês, li com voz firme, assim que o casamento garantir a fusão e o fundo fiduciário da Sofia estiver acessível, podemos avançar com o nosso plano original. Ela não suspeita de nada. Os murmúrios ficaram mais altos. Afonso deu um passo na minha direção, mas eu afastei-me, tirando mais papéis. Mas esperem, há mais, continuei, o meu sorriso afiado como vidro. Alguém quer saber sobre as contas offshore? Ou talvez a contabilidade criativa nas empresas Sequeira? Tenho cópias para todos, incluindo os representantes da CMVM, Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, que devem chegar exatamente. As portas da igreja abriram-se no momento certo, revelando 2 agentes de fato. Não! Afonso atirou-se aos papéis, mas eu antecipei-o. Deixei os documentos espalharem-se, a vê-los a flutuar como flocos de neve tóxicos, cada um a revelar outra camada da sua corrupção.
Os fotógrafos que eu tinha colocado entre os convidados capturaram cada momento, as suas câmaras a clicar rapidamente. Sofia, por favor! Afonso sibilou agarrando meu braço. Podemos falar sobre isto? Eu soltei-me encarando-o com toda a fúria fria que tinha acumulado. Falar? Como falaste de mim na tua despedida de solteiro? Só temporária, não é? Até aparecer alguém melhor. O seu rosto mudou de branco para cinzento. Na primeira fila, Vasco mexeu-se desconfortavelmente, evitando o olhar de todos. Eu confiei em ti, continuei, a minha voz a ecoar pela igreja agora silenciosa. Eu amei-te, mas tu viste-me apenas como um degrau, um meio para um fim. Teresa levantou-se, o seu rosto uma máscara de confusão e horror crescente. Afonso, do que é que ela está se a falar? Mãe, posso explicar? Explicar o desfalque? Interrompi. O romance? A fusão planeada que teria levado dezenas de famílias à falência? Por favor, Afonso, explica a todos exatamente quem tu és. Os agentes da CMVM avançaram, ladeando o altar. Inês já tinha escapado por uma porta lateral, mas não iria longe. Outra equipa esperava por ela lá fora. Tu arruinaste tudo. Afonso rosnou. A sua fachada encantadora finalmente a desmoronar-se por completo. Sorri, levantando a mão para tirar o colar de pérolas da família Sequeira. Não, Afonso, tu fizeste isso sozinho. Eu só me certifiquei de que toda a gente soubesse exatamente com quem estava a lidar. Os momentos seguintes dissolveram-se em caos. Os agentes intervieram. Isabel estava a soluçar, Teresa permaneceu congelada na incredulidade, e os convidados fugiam ou gravavam tudo com os telemóveis. Apesar de tudo, mantive a minha compostura a observar o mundo perfeito de Afonso a ruir à sua volta. Enquanto o levavam algemado, Afonso virou-se uma última vez. A minha maneira. Eu amei-te. A tua maneira? Aproximei-me, mantendo a minha voz baixa. A tua maneira nunca foi suficiente. Considera isto o meu presente de casamento. A verdade, finalmente, sobre o homem que realmente és. Virei-me caminhando sozinha pelo corredor de cabeça erguida. Atrás de mim ouvia os soluços abafados de Teresa, o clique contínuo das câmaras e o murmúrio crescente de conversas chocadas. Mas à minha frente estendia-se a liberdade, a justiça e a satisfação de saber que, por vezes, o karma precisa de uma pequena ajuda para chegar a tempo. Acham que a verdade vem sempre ao de cima? Ou, às vezes, precisa de um pequeno empurrão, como o que Sofia deu? Que momento desta revelação vos chocou mais? A luz do sol da primavera atingiu-me o rosto enquanto eu abria as portas da igreja. Uma multidão de repórteres esperava lá fora. O meu toque final para garantir que a queda de Afonso seria completa e pública. Enquanto as suas perguntas choviam sobre mim, sorri, sabendo que, embora este não fosse o final de conto de fadas que eu outrora sonhei, era algo melhor. Era justiça. O recomeço na capital. As semanas seguintes desenrolaram-se como cenas de um filme que eu nunca pensei protagonizar. As manchetes gritavam Império Sequeira desaba e Noiva abandonada expõe corrupção corporativa. O meu telemóvel vibrava constantemente com mensagens de apoio e de jornalistas, todos ansiosos por saber mais sobre a noiva que derrubou uma das famílias mais proeminentes de Lisboa. Sentei-me no meu novo apartamento, com vista para o Parque Eduardo VII, um lugar que escolhi especificamente porque Afonso sempre o desprezara como território de dinheiro novo. A ironia não me passou despercebida. O meu laptop mostrava as últimas notícias. Afonso e Inês tinham sido acusados de múltiplas acusações de fraude e peculato. As provas que eu havia recolhido
tinham aberto uma caixa de Pandora de má conduta corporativa. Isabel ligava diariamente, a sua voz sempre a vacilar entre a raiva e o desespero. Por que é que não me contaste? A sua cegueira em relação ao irmão sempre foi a sua maior fraqueza. A reação de Teresa surpreendeu-me mais. 3 dias após o casamento que não aconteceu, ela apareceu à minha porta, segurando uma familiar caixinha de veludo. As pérolas, disse ela, estendendo-as. Agora pertencem-te. Teresa, eu não posso... Tu expuseste a verdade, interrompeu ela, a voz firme apesar dos olhos vermelhos. Isso torna-te mais digna delas do que qualquer outra pessoa que as usou antes. Sentamo-nos no meu novo sofá, a beber chá em chávenas que eu tinha comprado naquela manhã. O silêncio entre nós estava carregado de palavras não ditas. Eu falhei-lhe, sussurrou ela finalmente. Em algum momento devo ter falhado. Não, agarrei-lhe a mão. Afonso tomou as suas próprias decisões. Ele tinha tudo para ser um bom homem. Ele escolheu ser diferente. A investigação às empresas Sequeira revelou uma corrupção mais profunda do que qualquer pessoa imaginara. O pai de Afonso tinha estabelecido as bases há anos, e Afonso simplesmente aperfeiçoara a arte do engano. A queda da empresa afetou centenas de funcionários, mas eu também me tinha preparado para isso. Aconselhadores anônimos tinham ajudado muitos a transferir os seus investimentos semanas antes de o escândalo rebentar. Vasco tentou contactar-me uma vez, provavelmente na esperança de salvar a sua própria pele. A sua mensagem permaneceu não lida na minha caixa de entrada, juntamente com as tentativas desesperadas de Afonso de obter explicações. Alguns pontes não valem a pena reconstruir. Inês tornou-se testemunha de acusação. Claro, ela sempre foi prática nesse aspecto. O seu testemunho garantiria que Afonso passasse uma parte significativa dos seus melhores anos numa instituição prisional federal, trocando os seus fatos feitos à medida por roupa da prisão. Os média pintaram-me como uma heroína, a noiva whistleblower, que escolheu a justiça acima do amor. Eles não entendiam que nunca foi uma escolha. No momento em que ouvi os verdadeiros sentimentos de Afonso, o caminho a seguir tornou-se cristalino. O amor sem respeito é como uma casa construída na areia. Está destinado a ruir. A minha própria empresa floresceu depois. Os clientes apreciavam trabalhar com alguém que tinha demonstrado padrões éticos tão inabaláveis. A ironia não me passou despercebida. A tentativa de Afonso de me usar tinha saído espetacularmente pela culatra, catapultando-me para um sucesso maior do que ele alguma vez imaginara. Acham que a verdadeira força reside na capacidade de perdoar ou na coragem de defender o que é certo, mesmo que isso signifique destruir uma ilusão. Deixem os vossos comentários. 1 mês após o casamento que não aconteceu, recebi uma carta da avó de Afonso. A sua letra trêmula preenchia 3 páginas com memórias do seu próprio casamento, de ver Afonso crescer e, finalmente, a sua gratidão por eu ter impedido que o apelido da família se tornasse sinônimo de corrupção desenfreada. Fizeste o que nenhum de nós teve coragem de fazer, escreveu ela. Viste a verdade e recusaste-te a ignorá-la. A carta terminava com uma fotografia, o avô de Afonso, no dia do seu casamento, jovem e esperançoso. A mesma esperança que eu outrora tinha visto nos olhos de Afonso. A mesma esperança que se tinha transformado em algo mais sombrio quando ninguém estava a olhar. Guardei a foto, não por sentimentalismo, mas como um lembrete de que as aparências iludem. O sorriso encantador que outrora conquistara o meu coração escondera uma mente calculista que
que tramava a minha destruição. Nunca mais permitiria que a máscara de outra pessoa se tornasse a minha realidade. À medida que o verão se transformava em outono, encontrei-me a caminhar pelo Parque Eduardo VII com mais frequência. As folhas a mudar lembravam-me que a transformação, embora dolorosa, era necessária para o crescimento. Cada passo em frente afastava-me mais da mulher que quase casou com uma mentira e aproximava-me de alguém mais forte, mais sábia e sem medo de ficar sozinha. Teresa acompanhava-me por vezes nestas caminhadas. Nunca falávamos diretamente de Afonso, mas a sua ausência pairava entre nós como um fio invisível, ligando duas mulheres que tinham amado e perdido a mesma pessoa de formas diferentes. "Sabes", disse ela durante uma das nossas caminhadas, "eu sempre quis uma filha que continuasse o legado de força e integridade dos Sequeira. Acontece que eu tenho uma, só que não da maneira que esperava." Apertei a mão dela, compreendendo o peso das suas palavras. Ao tentar destruir-me, Afonso, sem querer, tinha me dado algo precioso. Uma família unida não por sangue ou falsas promessas, mas pela verdade e pela resiliência. Os média finalmente passaram para escândalos mais recentes, mas as lições permaneceram. Por vezes, o maior ato de amor não é dizer sim, quero, mas ter a coragem de dizer não quero. O que é que acham que a força realmente significa numa situação como a de Sofia? Comentem e subscrevam para mais histórias inspiradoras. A redenção do Sequeira. 6 meses após o casamento, que não aconteceu, encontrei-me em frente à antiga sede das empresas Sequeira. A fachada reluzente do edifício permanecia inalterada, mas o nome da empresa tinha sido substituído pelo dos seus novos proprietários. Lá dentro, um tipo diferente de energia palpitava nos escritórios renovados, uma energia de transparência e propósito renovado. Eu tinha sido convidada a prestar consultoria sobre a reestruturação da empresa, uma reviravolta deliciosa do destino que não me passou despercebida. A nova gerência queria entender como a corrupção anterior tinha passado despercebida por tanto tempo. Quem melhor para explicar do que a mulher que descobriu tudo? Ao caminhar pelos corredores familiares, passei pelo antigo gabinete de Afonso. Tinha se tornado num espaço de trabalho comunitário, as suas imponentes portas de mogno substituídas por painéis de vidro. A luz do sol entrava onde antes se escondiam as sombras, uma metáfora adequada para a transformação da empresa. Isabel tinha assumido uma pequena divisão da empresa determinada a reconstruir o legado da sua família da maneira certa. Lentamente, tínhamos reparado a nossa amizade, mais forte agora por ter sido posta à prova. Ela herdara a força da mãe, mas canalizava-a para criar mudanças positivas. Os relatórios trimestrais mostram uma recuperação notável, anunciou ela durante uma reunião do conselho, a sua voz firme e segura. Mantivemos 80% da nossa força de trabalho original e implementamos todas as medidas de transparência recomendadas. Observei-a com orgulho, lembrando-me da conversa cheia de lágrimas que tivemos há 3 meses, quando ela descobriu ainda mais enganos de Afonso. Em vez de a quebrar, cada revelação apenas fortaleceu a sua determinação em corrigir as coisas. Os média apelidaram-no de A Redenção dos Sequeira, uma história de ressurreição corporativa liderada pelas mulheres que Afonso subestimou. Teresa tinha saído do seu choque inicial para se tornar uma defensora feroz da responsabilidade corporativa, usando os seus contactos sociais para promover práticas de negócios éticas. A minha própria firma de consultoria expandiu-se rapidamente
especializando-se na prevenção de fraude corporativa. As empresas procuravam os nossos serviços na esperança de evitar tornar-se a próxima história de advertência. Cada cliente trazia novos desafios, mas nenhum igualava a satisfação de desmantelar o castelo de cartas cuidadosamente construído por Afonso. A investigação tinha descoberto ligações com outras famílias proeminentes, levando a um efeito dominó de exposições e demissões. O círculo de conspiradores privilegiados de Afonso tinha desmoronado, a sua influência a evaporar-se sob a luz dura do escrutínio. O testemunho de Inês tinha sido inestimável para a acusação. Ela forneceu detalhes de reuniões em locais exóticos, de documentos destruídos e contas ocultas. A sua cooperação valeu-lhe uma sentença mais leve, mas o estigma iria segui-la muito depois da sua libertação. Vasco tentou reinventar-se como whistleblower, alegando que sempre tivera suspeitas sobre os negócios de Afonso. Ninguém acreditou. A última vez que soube dele, mudara-se para uma pequena cidade no Alentejo, os seus sonhos de ascensão social enterrados sob o peso da sua cumplicidade. O julgamento de Afonso estava agendado para a primavera. A sua equipa jurídica tentou todas as táticas de protelação possíveis, mas a justiça tinha uma forma de se pôr em dia. Eu fui chamada a testemunhar, uma perspectiva que me encheu de uma estranha mistura de pavor e antecipação. Uma tarde, ao sair do escritório, recebi um telefonema inesperado da avó de Afonso. "Tenho revisto álbuns de família antigos", disse ela, a voz a crepitar com a idade e a emoção. "Há algo que devias ver." Durante o jantar na sua elegante casa, ela mostrou-me fotografias de Afonso em criança. Imagens de um rapaz sorridente que outrora teve potencial para a bondade, antes que a ambição e a ganância desviassem o seu caminho. "Eu vi-o mudar", confidenciou ela, os dedos a traçar os contornos de uma fotografia amarelada. Ano após ano, sucesso após sucesso, ele tornou-se alguém que eu não reconhecia. "Tu também viste, não viste? Antes de toda a gente." Assenti, lembrando-me de momentos súbitos em que a máscara de Afonso tinha escorregado. Um comentário cruel aqui, um gesto desrespeitoso ali. Sinais que eu escolhi ignorar até aquela fatídica noite, antes do nosso casamento. "O nome Sequeira significou algo outrora", continuou ela, fechando o álbum. "Graças a ti, Isabel e Teresa, pode voltar a significar algo valioso." Enquanto conduzia para casa naquela noite, as luzes da cidade confundiam-se em riachos de ouro e prata. Pensei no legado, não apenas o do Sequeira, mas o meu próprio. Ao escolher expor a verdade, eu ajudei a criar um efeito dominó de mudança positiva. O vestido de noiva ainda estava pendurado no meu armário, um lembrete não do que perdi, mas do que ganhei. Força, clareza e o conhecimento de que, por vezes, a melhor vingança não é a destruição, mas a reconstrução. Construir algo melhor das cinzas do engano. Amanhã eu ia encontrar-me com outra empresa que procurava orientação sobre práticas de negócios éticas. A ironia não me passou despercebida. A traição de Afonso tinha-me levado à minha verdadeira vocação. Ao tentar usar-me como um degrau, ele, sem querer, ajudou-me a encontrar o meu caminho. A noite antes do meu casamento, eu ouvi uma verdade que estilhaçou o meu mundo. Agora, 6 meses depois, eu tinha ajudado a construir um novo, mais forte, mais claro e muito mais autêntico do que a ilusão com a qual quase me casei. Acreditam que dos escombros de uma traição pode surgir uma verdadeira vocação. Não se esqueçam de deixar um gosto neste vídeo e partilhar as vossas opiniões. O veredito e a liberdade. A primavera chegou com uma espera inesperada.
O julgamento de Afonso pairava no horizonte. A sala do tribunal zumbia com tensão enquanto eu subia à tribuna das testemunhas, a minha voz inabalável enquanto relatava cada detalhe. Os seus olhos nunca se desviaram de mim durante o meu testemunho, mas já não tinham o poder de acelerar o meu coração. Em vez disso, eu vi-o claramente como ele era, um homem cuja maior derrota foi ser exposto pela sua verdadeira natureza. A prova era esmagadora. Cada documento que eu tinha recolhido naquela fatídica noite antes do casamento tornou-se outro prego no caixão da sua defesa. Os seus advogados tentaram pintar-me como uma mulher despeitada e vingativa, mas o rasto de papel contava uma história diferente, uma de fraudes calculadas que se estendiam por anos. O momento mais comovente veio quando Teresa testemunhou. Sentou-se direita na tribuna das testemunhas, a sua elegante compostura intacta enquanto detalhava como o seu próprio filho tinha manipulado os fundos familiares e traído gerações de confiança. A verdade, afirmou ela claramente, a sua voz a ecoar na sala em silêncio, deve estar acima do sangue. O rosto de Afonso desmoronou-se com as suas palavras. Pela primeira vez, vi uma emoção genuína quebrar a sua máscara ensaiada, a compreensão de que não só tinha perdido a sua liberdade, mas o apoio inabalável da sua mãe. O julgamento durou 3 semanas. Cada dia trouxe novas revelações, mais provas de quão profunda tinha sido a corrupção. Antigos funcionários testemunharam sobre ameaças e coerção. Parceiros de negócios revelaram como tinham sido arrastados para a teia de engano de Afonso. Apesar de tudo, sentei-me na galeria ao lado de Isabel a observar o homem que ambas amávamos revelar as suas cores mais escuras ao mundo. O veredito chegou numa quinta-feira chuvosa à tarde, culpado de todas as acusações. A sentença, 15 anos, sem possibilidade de liberdade condicional antecipada. Enquanto o juiz lia os termos, estudei o perfil de Afonso, ainda bonito, mas de alguma forma diminuído. O sorriso encantador que outrora conquistara conselhos de administração, e o meu coração não se via em lado nenhum. Inês, tendo-se declarado culpada de acusações menores em troca do seu testemunho, recebeu 5 anos. Ela evitou o meu olhar enquanto era levada, o seu traje de designer substituído pelo laranja da prisão. Vasco, acusado como cúmplice, aceitou um acordo judicial que incluía serviço comunitário e pesadas multas. Fora do tribunal, os repórteres clamavam por declarações. Teresa deu um passo em frente, Isabel e eu aos seus lados. A família Sequeira, anunciou ela com voz firme, sempre valorizou a integridade acima de tudo. O veredito de hoje, embora doloroso, mantém essa tradição. Agradecemos ao júri pelo seu serviço e pela prevalência da justiça. Mais tarde, naquela noite, reunimos-nos em casa de Teresa, não para lamentar, mas para fechar um capítulo. Isabel tirou uma garrafa de champanhe da mesma colheita que tínhamos planeado servir no casamento. A verdade, brindou ela, os seus olhos a encontrarem os meus. E a irmã que quase tive, que acabou por ser mais família do que o meu próprio irmão. Teresa pegou na minha mão enquanto bebíamos o nosso champanhe. Sabes, refletiu ela, eu tenho pensado no que disseste naquele dia no altar sobre o amor e a verdade. Tu escolheste a verdade sobre o amor, mas ao fazê-lo, mostraste o maior amor de todos. Amor pela justiça, pelo que é correto. A tarde suavizou-se em noite. A nossa conversa passou do passado para o futuro. Isabel falou dos seus planos para renomear os negócios legítimos restantes do Sequeira. Teresa partilhou a sua visão para uma fundação que apoiasse a educação em ética corporativa. Enquanto conduzia para casa naquela noite,
O horizonte da cidade brilhava contra o céu escuro. O peso que eu carregava desde a noite anterior ao meu casamento finalmente começou a dissipar-se. A sentença de Afonso não foi apenas um final, foi uma permissão para realmente começar de novo. O meu telemóvel vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Uma foto apareceu. Afonso no seu uniforme prisional a ser conduzido para a sua cela. Por baixo, palavras de um guarda compreensivo. Pensei que gostarias de ver isto. Justiça feita. Apaguei a mensagem sem responder. Eu não precisava de ver Afonso na miséria. Eu já o tinha visto no seu auge e achei-o deficiente. A minha vingança não estava no seu encarceramento, mas na liberdade que eu encontrei ao expor a verdade. O vestido de noiva que estava pendurado no meu armário como um fantasma foi finalmente guardado, doado a uma instituição de caridade que ajudava sobreviventes de abuso doméstico a reconstruir as suas vidas. O simbolismo não me passou despercebido. O que se destinava a ser um símbolo de amor e confiança agora ajudaria outras mulheres a escrever as suas próprias histórias de redenção. Enquanto adormecia naquela noite, pensei na rapariga que outrora sonhou em tornar-se a Senhora Sequeira. Ela tinha sido ingênua, talvez, mas a sua crença na justiça tinha sido a sua salvação. Afonso tinha visto a sua confiança como fraqueza, sem perceber que seria a sua ruína. A verdade custou-me um casamento, mas deu-me algo muito mais valioso. O conhecimento de que, por vezes, a melhor história de amor não é sobre encontrar a pessoa certa, mas sobre encontrar a força para defender o que é certo sozinha. Acreditam que a verdadeira liberdade é apenas física ou é também mental e emocional? Cliquem em gostei e partilhem as vossas opiniões. O amor encontra o propósito. Um ano após o meu encontro com Afonso, a minha vida tinha florescido de formas que eu nunca imaginei serem possíveis. A Fundação de Ética tinha se expandido globalmente e a nossa firma de consultoria tinha se tornado o padrão de ouro em transparência corporativa. Mas foi um tipo diferente de encontro que marcaria este capítulo da minha história. Estava a dar uma palestra na AS Business School quando o notei na audiência, olhos escuros fixos atentamente na minha apresentação, a fazer perguntas ponderadas sobre medidas preventivas contra a fraude corporativa. Professor Marco Aguilar, professor convidado da AESE, especializado em ética empresarial e responsabilidade corporativa. Após a palestra, ele abordou-me com uma proposta interessante. Menina Silveira, a sua experiência pode revolucionar a forma como ensinamos ética nas escolas de negócios. Consideraria colaborar num currículo abrangente? Havia algo refrescantemente genuíno nele, sem segundas intenções, sem uma persona cuidadosamente elaborada, apenas uma autêntica paixão por criar mudanças positivas. Teresa notou o primeiro, durante uma reunião do Conselho da Fundação, onde Marco apresentou as suas ideias. Ele olha para ti da forma como se deve olhar para alguém que se admira, comentou ela depois. Não como um prêmio a ser ganho, mas como um igual a ser respeitado. A nossa colaboração profissional evoluiu lentamente para discussões de café que se estenderam a conversas de jantar. Marco nunca pressionou, nunca apressou. Ele entendia o peso do meu passado e respeitava a força que ele me tinha dado. Isabel chateou-me implacavelmente pela forma como os meus olhos se iluminavam ao discutir o nosso projeto de currículo. Sabes, Sofia, está tudo bem em seres feliz novamente, em voltares a confiar. Mas a confiança não era algo que eu desse facilmente. Uma noite, durante o jantar num restaurante tranquilo, no bairro de Salamanca,
Simulando um bairro sofisticado, contei a Marco tudo. Não apenas as manchetes que ele tinha lido, mas a verdade nua de amar alguém que te via apenas como um meio para um fim. A sua resposta foi simples, mas profunda. Obrigado por confiares a tua história a mim. Não deve ter sido fácil partilhar. Os meses passaram e o nosso projeto de currículo floresceu. Escolas de negócios em todo o país começaram a adotar o nosso programa de ética. Marco e eu passamos inúmeras horas a refinar estudos de caso, incluindo o escândalo Sequeira, agora ensinado como um exemplo histórico de detecção de fraude corporativa. Numa tarde chuvosa, enquanto caminhávamos pelo Jardim da Estrela, depois de uma apresentação bem-sucedida, Marco parou sob o abrigo de um enorme carvalho. Sabes o que me espanta em ti, Sofia? Eu vi as gotas de chuva a brilhar no cabelo dele. Não é apenas a tua força ao expor a verdade, mas a tua coragem para permaneceres aberta à possibilidade, mesmo depois de tudo. Olhei para ele e vi o que Teresa tinha notado meses antes. Aqui estava um homem que construiu a sua carreira a ensinar ética, não porque era rentável, mas porque acreditava nela. Alguém que via o meu passado não como um fardo, mas como sabedoria conquistada. A verdade é, continuou ele, eu apaixonei-me por ti, não pela versão das manchetes, mas pela verdadeira tu, brilhante, compassiva e sem medo de defender o que é certo. Não peço mais nada além da oportunidade de te mostrar que o amor pode ser honesto, direto e verdadeiro. Parada a chuva, senti algo que pensei ter perdido para sempre. Esperança. Não a esperança ingênua do meu eu mais jovem, mas algo mais forte, temperado pela experiência e sabedoria. Isabel e Teresa ficaram extasiadas quando finalmente admiti que estava a namorar novamente. A vida tem uma forma de nos trazer exatamente o que precisamos, disse Teresa, apertando a minha mão. Às vezes é a coragem de expor uma mentira, às vezes é a força para abraçar uma verdade. A gala anual da Fundação proporcionou uma oportunidade perfeita para tornar a nossa relação pública. Enquanto Marco e eu dançávamos sob os lustres de cristal do Pestana Palace Hotel, sim, o mesmo onde eu tinha ouvido a traição de Afonso, percebi o quão longe eu tinha chegado. Estás a pensar naquela noite, não estás? Perguntou Marco suavemente. Sim, confesso, mas não com arrependimento. Aquela noite ensinou-me a confiar nos meus instintos, a exigir a verdade e no amor. Levou-me até aqui. Ele sorriu com a compreensão nos seus olhos, citando o teu famoso discurso: a verdade nem sempre te dá o final que querias, mas leva-te sempre ao final de que precisas. Enquanto nos embalávamos ao ritmo da música, notei o sorriso cúmplice de Teresa do outro lado da sala. Ela levantou a sua taça num brinde subtil, e eu soube que ela estava a pensar o mesmo que eu. Por vezes, a melhor vingança não está em destruir o que te magoou, mas em construir algo bonito a partir das lições que te ensinou. A verdade que estilhaçou o meu mundo há 2 anos tinha me levado a um amor que não precisava de ser testado ou provado. Um amor tão transparente e estável quanto os princípios pelos quais ambos vivíamos. Acreditam em segundas oportunidades no amor, especialmente depois de uma grande traição. Deixem um comentário e não se esqueçam de deixar um gosto. A cerimônia da verdade. 3 anos exatos após o meu quase casamento com Afonso, parei em frente ao meu espelho de corpo inteiro, a ajustar um vestido branco diferente. Este era mais simples, mais elegante, um reflexo da mulher em que me tinha tornado. Teresa atarefava-se com o meu véu,
os seus olhos a brilhar com verdadeira felicidade. Desta vez, sussurrou ela, está tudo exatamente como deve ser. Isabel invadiu o quarto, champanhe na mão. Marco está praticamente a flutuar lá fora e devias ver os alunos que vieram. Metade da AES veio ver os seus professores favoritos casarem-se. O local não era uma grande catedral como o meu primeiro casamento planeado. Em vez disso, escolhemos os jardins botânicos de ajuda, onde Marco e eu passamos inúmeras horas a discutir o nosso currículo entre beijos roubados e sonhos partilhados. A lista de convidados era mais pequena, mas cada pessoa presente representava uma ligação genuína, uma verdadeira relação construída sobre o respeito e a compreensão mútuos. Pronta? Perguntou Teresa, oferecendo-me uma familiar caixinha de veludo. As pérolas sequeira brilhavam à luz da manhã. Outrora um símbolo de uma dinastia construída sobre o engano, agora representavam algo diferente. O poder da transformação, de converter a dor em propósito. Na verdade, sorri, fechando a caixa suavemente. Acho que estas pertencem à fundação agora. Um lembrete de onde estivemos e de quão longe chegamos. Os olhos de Teresa encheram-se de lágrimas enquanto ela me abraçava. Tu és realmente a filha que eu estava destinada a ter. A cerimônia foi tudo o que a minha primeira não foi. Autêntica, íntima e cheia de alegria genuína. Os votos de Marco não falavam de posse ou obrigação, mas de parceria e propósito partilhado. Quando ele mencionou como a minha história o inspirou muito antes de nos conhecermos, como a minha coragem o tornou um melhor educador e pessoa, vi a mesma convicção nos seus olhos que tinha visto durante o nosso primeiro encontro. Os meus próprios votos reconheceram a jornada que me trouxe até aqui. O amor não é sobre momentos perfeitos ou grandes gestos, disse eu, olhando para o seu olhar firme. É sobre escolher a verdade acima do conforto, o crescimento acima da complacência, e encontrar alguém que faça essas escolhas contigo todos os dias. A recessão vibrava com energia enquanto os alunos se misturavam com líderes empresariais, todos unidos pelo nosso compromisso partilhado com a liderança ética. A iniciativa mais recente da Fundação, um programa de bolsas de estudo para whistleblowers que procuravam reconstruir as suas carreiras, tinha acabado de ser lançada, virando mais uma página na nossa história de transformação. Isabel tocou o copo para o brinde, o seu sorriso radiante. A minha irmã, não de sangue, mas por escolha, que nos ensinou a todos que a maior história de amor não é sobre encontrar a pessoa certa, mas sobre tornar-se a pessoa certa. E a Marco, que provou que o amor verdadeiro não te pede para comprometeres os teus valores, ele eleva-os. Mais tarde, enquanto Marco e eu nos embalávamos na nossa primeira dança, ele sussurrou: alguma vez pensas no quão diferente a vida teria sido se não tivesses ouvido Afonso naquela noite? Olhei em redor da sala para a família que tinha encontrado, o propósito que tinha descoberto e o homem que me amava, não apesar do meu passado, mas por causa de como ele me moldou. Aquela noite não mudou o meu destino, respondi. Ela revelou-o. Tinham-nos chegado notícias de que Afonso estava a ser considerado para liberdade condicional, mas parecia distante, como um capítulo na história de outra pessoa. As suas ações tinham posto em marcha a minha transformação, mas já não me definiam. A mulher que se tinha afastado de um falso sonho tinha encontrado algo real, um amor construído sobre a verdade, um propósito nascido de princípios e uma felicidade conquistada através da coragem.
À medida que a noite terminava, Teresa puxou-me para o lado. "Tenho algo para ti", disse ela, enfiando um pequeno embrulho nas minhas mãos. Lá dentro havia um simples diário, o da avó de Afonso dos seus primeiros dias como sequeira. Ela escreveu sobre como escolher a verdade acima da conveniência, mesmo quando te custa tudo, explicou Teresa. Tu não estás apenas a continuar o legado dela, tu reinventaste-o. Olhando para os convidados, senti uma profunda sensação de plenitude. A vingança que outrora procurei transformou-se em algo muito mais poderoso. Redenção. Não apenas para mim, mas para todos os que foram tocados pela nossa história. A verdade que outrora estilhaçou o meu mundo, finalmente curou. Peça por peça, momento por momento, escolha por escolha. E quando Marco olhou para mim e sorriu, aquele sorriso honesto e sem reservas que tinha começado a sarar o meu coração, eu soube que, por vezes, os melhores finais não são os que planeamos, mas os que ganhamos ao sermos corajosos o suficiente para abraçar a verdade. Não importa para onde ela nos leve. A noite, antes do meu primeiro casamento, tinha me ensinado o que o amor não era. Cada dia desde então ensinou-me o que ele realmente é. Uma escolha, um compromisso e, acima de tudo, uma dedicação inabalável à verdade, quer seja bonita ou brutal. No final, essa foi a maior vingança de todas. Não apenas sobreviver à traição, mas aprender a amar novamente com mais sabedoria, mais profundamente e de forma mais autêntica do que nunca. Que escolha acham que é mais importante desta história? Deixem os vossos comentários, subscrevam e partilhem este vídeo. Epílogo: o círculo completo. 5 anos após a fatídica noite que mudou tudo, parei num pódio em frente a um auditório lotado, na AESE Business School. Os rostos à minha frente representavam a próxima geração de líderes empresariais, ansiosos por aprender com o que ficou conhecido como o caso de estudo Sequeira. Marco estava sentado na primeira fila, agora o chefe do departamento de ética empresarial, a irradiar com o mesmo orgulho que demonstrou no dia do nosso casamento. 2 filas atrás dele estavam Teresa e Isabel, que nunca perdiam estas palestras anuais. Mas este ano era diferente. Esta seria a última vez que eu contaria esta história. Muitos de vocês conhecem as manchetes. Comecei, a minha voz a ecoar no espaço silencioso. A noiva abandonada que expôs um escândalo corporativo. A mulher que se afastou de um sequeira. Mas hoje quero falar-vos de algo mais importante do que vingança ou justiça. Quero falar-vos de transformação. Uma estudante levantou a mão. Menina Silveira, o que a fez finalmente decidir parar de dar estas palestras? Sorri, pousando a mão instintivamente no meu ventre, ligeiramente arredondado. O nosso primeiro filho. Ainda o nosso segredo, porque algumas histórias precisam de terminar para que novas histórias possam começar. Após a palestra, Isabel juntou-se a mim no meu escritório, sentada na ponta da minha secretária, como costumava fazer nos nossos dias de consultoria. Afonso tem uma audiência para liberdade condicional no próximo mês, disse ela suavemente. Ele perguntou se falaríamos em nome dele. A notícia não me chocou como teria chocado antes. O tempo tinha uma forma de suavizar até as arestas mais afiadas da traição. Vais fazê-lo? Perguntei. Posso, admitiu ela. Ele é diferente agora. As cartas que ele escreve não são do irmão que eu conheci, são do irmão que eu desejava ter tido. Teresa tinha-o visitado regularmente ao longo dos anos, observando o seu filho despir lentamente as camadas de engano que o tinham definido. Ela partilhou comigo a sua transformação gradual,
como ele começou a aconselhar outros reclusos, ajudando-os a compreender os efeitos em cascata dos crimes de colarinho branco nas famílias e comunidades. A fundação também evoluiu. O que começou como uma resposta à fraude corporativa tornou-se num movimento global pela ética empresarial. As pérolas Sequeira, agora exibidas no hall da nossa sede, tornaram-se num símbolo de transformação, um lembrete de que até as verdades mais sombrias podem levar à luz. Marco encontrou-me mais tarde naquela noite no nosso escritório em casa, rodeada de estudos de caso e trabalhos de estudantes. Estás a pensar na liberdade condicional de Afonso, não estás? Assenti, inclinando-me no seu abraço. Estou a pensar no quão longe todos nós chegamos, como aquela noite antes do meu casamento não foi um final, de todo. Foi um começo. Para todos nós. Na manhã seguinte tomei uma decisão. Escrevi uma carta ao Conselho de Liberdade Condicional, não para condenar ou apoiar, mas para reconhecer a mudança. O homem com quem me ia casar escolheu o engano acima da verdade. Escrevi. O homem que estão a considerar para a liberdade condicional escolheu enfrentar essa verdade. No final, é tudo o que qualquer um de nós pode fazer. Escolher a verdade repetidamente, independentemente do custo. A gala anual da Fundação aconteceu na véspera da audiência de liberdade condicional de Afonso. Enquanto me dirigia à multidão, vi rostos que contavam a história dos últimos 5 anos. Alunos que se tornaram líderes empresariais éticos. Whistleblowers que encontraram um novo propósito. Famílias que se reconstruíram das cinzas da fraude corporativa. Há 5 anos eu pensava que a vingança era sobre destruir algo, concluí. Agora sei que é sobre construir algo melhor. A maior vingança não está em ver alguém cair, está em ajudar os outros a levantarem-se. Mais tarde, naquela noite, Marco e eu caminhamos no nosso local favorito, nos Jardins Botânicos de Ajuda. O mesmo local onde tínhamos trocado votos, onde tínhamos discutido pela primeira vez o currículo de ética, onde agora iríamos contar às nossas famílias sobre a nova vida a crescer dentro de mim. Sabes o que eu mais amo na nossa história? Disse Marco, com a mão entrelaçada na minha. É que nunca foi realmente sobre vingança. Foi sobre a verdade vir ao de cima, como uma flor a romper o cimento. Pensei na jornada. Da noiva que tinha ouvido uma verdade devastadora, a mulher que fez dessa verdade a sua força. De procurar vingança a encontrar propósito. De um sonho desfeito a uma vida mais significativa do que eu poderia ter imaginado. A noite antes do meu casamento com Afonso tinha parecido o final da minha história. Em vez disso, tinha sido a primeira linha de uma, muito melhor. Uma história sobre escolher a verdade acima do conforto, o crescimento acima da vingança, e um amor que não precisava de ser provado, porque se provava a si mesmo todos os dias. Enquanto Marco e eu caminhávamos para casa sob as estrelas, toquei o meu ventre suavemente, a pensar no novo capítulo que estávamos prestes a começar. Por vezes, a melhor vingança não está no final de uma história, mas no começo de uma melhor. Estão prontos para uma reviravolta final nesta incrível história? Não se vão embora sem deixar um gosto e partilhar a vossa opinião. Círculo completo. Trouxe o desfecho mais inesperado quando, exatamente 6 anos após aquela fatídica noite no Pestana Palace Hotel, recebi um convite que me fez tremer as mãos. Afonso tinha sido colocado em liberdade condicional e Teresa estava a organizar um pequeno jantar de família. A razão do encontro fez o meu coração parar por um momento. Afonso queria fazer as pazes,
formal e adequadamente, com todos aqueles que tinha magoado. Marco apertou a minha mão enquanto parávamos em casa de Teresa. A nossa filha, Graça, dormia pacificamente na sua cadeirinha de carro, alheia ao peso que a noite carregava. Aos 8 meses, ela encarnava tudo o que era puro e honesto no que a minha vida se tinha tornado. Isabel recebeu-nos à porta, os seus olhos a mostrar uma mistura de ansiedade e esperança. Ele está diferente, sussurrou ela enquanto me abraçava. Realmente diferente. Afonso levantou-se quando entramos na sala de jantar. A prisão tinha-o envelhecido, tirando-lhe a pátina polida que outrora usou como armadura. Os seus fatos de designer foram substituídos por roupa simples e modesta, mas foram os seus olhos que mostraram a maior mudança. Claros, diretos, sem o brilho calculista de que me lembrava. «Sofia!» disse ele suavemente e depois corrigiu-se. «Senhora Aguilar, obrigado por ter vindo». Teresa tinha arranjado os lugares cuidadosamente, Marco e eu de um lado, Afonso do outro, com Isabel e ela como amortecedores. O berço portátil de Graça estava ao meu lado e o olhar de Afonso desviava-se para ela com algo parecido com maravilha. «Ela é linda», disse ele durante o prato de sopa. «Tem a tua determinação nos olhos». A conversa avançou cautelosamente, como dançarinos a evitar obstáculos invisíveis. Afonso falou do seu trabalho na prisão, a aconselhar outros criminosos de colarinho branco, a ajudá-los a compreender o verdadeiro custo das suas ações. Ele tinha iniciado um programa que ligava os burlões, presos às famílias das suas vítimas, promovendo a compreensão e o arrependimento real. O trabalho da Fundação chegou até nós lá dentro, explicou ele. O vosso currículo de ética tornou-se parte do nosso programa de reabilitação. Eu ensinei-o a outros reclusos, sem lhes dizer que o caso de estudo era a minha própria história. Durante a sobremesa, Afonso limpou a garganta. Preparei algo, se me permitirem ler. Do seu bolso tirou um pedaço de papel gasto. Querida Sofia, começou, a sua voz firme, mais humilde. Obrigado, não pelo que me impediste de te fazer, mas pelo que me ajudaste a tornar-me ao expor quem eu era. A noite antes do nosso casamento, tu ouviste a verdade sobre quem eu era naquela altura. Esta noite, quero que ouças a verdade sobre quem eu sou agora. Graça escolheu esse momento para acordar, o seu pequeno choro a cortar a tensão emocional. Sem pensar, eu peguei nela, e ela aconchegou-se ao meu ombro, a observar o encontro com olhos curiosos. O nome Sequeira outrora significou poder a qualquer preço, continuou Afonso, olhando para a minha filha. Graças a ti, Isabel e mãe, agora significa integridade. O maior presente que me deste não foi apenas parar-me, foi mostrar-me uma maneira melhor de viver. Teresa secou as lágrimas enquanto Afonso falava dos seus planos. Trabalhar com o programa de reabilitação da Fundação, usando a sua experiência para evitar que outros seguissem o seu antigo caminho. Ele já tinha recusado ofertas lucrativas que o teriam colocado de volta no mundo corporativo. Aprendi que o verdadeiro poder não está em controlar os outros, disse ele, olhando diretamente para Marco e para mim. Está em controlar amo-nos a nós mesmos, em escolher a verdade mesmo quando as mentiras seriam mais fáceis. À medida que a noite chegava ao fim, Afonso pediu para conhecer Graça. Eu assenti, e Marco apoiou a minha decisão com um sorriso suave. Afonso ajoelhou-se ao lado do berço, o seu rosto suave com emoção. Olá, pequena, sussurrou ele. A tua mãe ensinou-me a lição mais importante da minha vida. Espero que cresças para seres tão corajosa e verdadeira quanto ela.
Ao sair para o ar fresco da noite depois, senti-me mais leve de alguma forma. Marco levou a nossa filha adormecida para o carro, enquanto eu ficava nos degraus de Teresa, a olhar para as estrelas. "Sabes", disse Teresa juntando-se a mim, "quando expuseste a verdade de Afonso há 6 anos, pensei que a nossa família estava destruída. Em vez disso, deste-nos a todos a oportunidade para algo real. A noite antes do meu casamento com Afonso, tinha me mostrado uma verdade feia que estilhaçou o meu mundo. Mas a partir desses fragmentos, todos nós construímos algo bonito. Uma família unida, não por mentiras e obrigações, mas por escolha e verdade. Enquanto Marco, Graça e eu conduzíamos para casa, pensei no poder da verdadeira redenção. Não apenas dizer que se lamenta, mas viver de forma diferente. A transformação de Afonso não foi apenas um final para a nossa história. Foi a prova de que, por vezes, a maior vingança não está em destruir o mundo de alguém, mas em ajudá-los a construir um melhor. A verdade que outrora me tinha partido o coração curou-nos a todos, de formas que nenhum de nós poderia ter imaginado naquela noite há 6 anos. Por vezes, os melhores finais não são os que planeamos, mas os que ganhamos ao enfrentar as nossas verdades e escolher crescer a partir delas. Obrigado por nos acompanharem nesta incrível jornada. Se esta história vos tocou o coração, deixem um gosto, partilhem-na com os vossos amigos e subscrevam o nosso canal para mais histórias de impacto e redenção. Até a próxima!